Olá, eu não sei em que momento você está assistindo essa aula, mas seja muito bem-vindo. Na aula de hoje a gente vai ver sobre os recursos parte geral. Como assim parte geral, tá? Os recursos trabalhistas, né? A gente vai ver cada um deles ali, o seu cabimento, né? O prazo recursal, como identificar cada um deles na prova. Então, agravo de petição, agravo de instrumento, o recurso de revista, o embargo de declaração. Esses são recursos em espécie. Então, eu desmembrei ele para vocês aqui. Então, cada dia a gente vai estudar um deles. Só que na aula de hoje a gente vai estudar os recursos parte geral, ou seja, as peculiaridades, o juízo de admissibilidade, os pressupostos recursais, para você entender toda essa parte processual. É uma aula mais densa, tá? Que ela envolve, eu preciso de toda a atenção do mundo aqui você comigo, para você entender exatamente isso, porque você entendendo a parte dos recursos gerais, você consegue entender a linha do tempo na justiça do trabalho, combinado? Então vamos lá, primeira coisa que eu quero falar. A gente está iniciando agora um dos tópicos mais cobrados até hoje no OAB, tá? Sendo ele, então, dividido em teoria geral e recursos em espécie, como eu falei para vocês, tá? Então, os recursos em espécies, eu desmembrei ele para vocês aqui. Então, o recurso de revista, o agravo de instrumento, a gente vai ver cada um deles separado nas aulas. E aqui eu vou te mostrar a teoria geral. Só que eu preciso que você entenda o que são pressupostos de admissibilidade, ou seja, como que funciona esses recursos, tá? Para você entender. E aqui eu trouxe as primeiras peculiaridades, tá? Ou seja, curiosidades, enfim, que você não pode deixar de saber sobre os recursos, tá? E aqui nós temos alguns tópicos importantes. Então, o que são as peculiaridades dos recursos trabalhistas? Se a gente compara os recursos trabalhistas, né, com os recursos cíveis, por exemplo, a gente percebe grandes diferenças entre os dois sistemas. São totalmente diferentes, né? Que aqui nós chamamos de peculiaridade dos recursos trabalhistas. Então, dentre as diferenças, né, existentes e que são bastante destacadas na doutrina, nós temos então a irrecorribilidade. Então, não dá para você comparar, tá? Porque hoje o processo trabalhista ele é totalmente diferente. O que quer dizer essa irrecorribilidade? A irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Essa regra ela está prevista lá no artigo 893, parágrafo 1º. Vamos ler primeiro? Ó, 893, parágrafo 1º. Eu vou abrir aqui o artigo do Planalto e vou abrir com vocês. 893. Abram aí também, tá? 893. Ó, das decisões são admissíveis os seguintes recursos. Então, ele tá falando aqui, ó, de todas as decisões existentes na Justiça do Trabalho, são admissíveis os embargos, que a gente vai desmembrar, você vai entender o cabimento, por que serve cada um deles, o recurso ordinário, né, o famoso RO que vocês estão fazendo aí, o recurso de revista, o agravo, tá? Então, esse artigo ele fala sobre essas peculiaridades, esses artigos aqui, esses recursos. E o parágrafo primeiro, ele fala assim, ó, os incidentes do processo são resolvidos pelo próprio juiz ou tribunal, admitindo-se a apreciação do merecimento das decisões interlocutórias somente em recurso de decisão definitiva. Vamos lá para a gente entender. Disse para vocês que é uma aula mais densa, mas eu quero toda a atenção, tá? O que esse 893, parágrafo 1º, ele fala? A regra é essa aqui. Então, ele restringe a utilização de recursos quando a decisão objeto de questionamento, porque o recurso ele nada mais é do que? Vamos entender o que é um recurso. É quando uma das partes interpõe porque está questionando algo, está questionando uma decisão do juiz, está questionando uma sentença, certo? É para isso que o recurso serve, para questionar algo. Então, ele restringe a utilização, né, dos recursos quando a decisão, que é objeto do questionamento, é uma decisão interlocutória. E o que quer dizer uma decisão interlocutória, Sá? A decisão interlocutória é aquela proferida no curso do processo. É onde está acontecendo, né? Está acontecendo o processo, tem uma decisão interlocutória. Então, nessa hipótese, né, nesse artigo, ele fala aqui que a parte prejudicada, né, com a decisão interlocutória, ela deverá aguardar ser proferida a decisão final para ela então o quê? Recorrer. Então, a reforma trabalhista, ela inseriu mais uma hipótese de decisão interlocutória que é irrecorrível, que está lá no artigo 855 da CLT. Ó, 855. É 855A, tá? 855A. Ó, aplica-se isso com a reforma trabalhista, né? Que é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica
teremos aula sobre isso, não só aula também, mas nós teremos todo o processo de execução. Então, aplica-se ao processo do trabalho o incidente de desconsideração da personalidade jurídica prevista tal. Aí o parágrafo primeiro, da decisão interlocutória que acolher ou rejeitar o incidente, na fase de cognição, não cabe recurso imediato. Na fase de execução, cabe agravo de petição, independente da garantia do juízo. Cabe agravo interno se proferida pelo relator, lá em sede do tribunal, esse recurso, tá? Então, olha só. Com a reforma trabalhista, ela inseriu, então, o 855A, que trata do procedimento para desconsideração da personalidade jurídica, quando proferida o quê? No curso do processo de conhecimento. Só que existem algumas importantes exceções, tá? E aqui, ó, nós temos a primeira exceção, que até coloquei aqui para vocês, ó, as exceções, lá do 799, parágrafo 2º. Então, vamos lá para o 799. Ó, nas causas de jurisdição da Justiça do Trabalho, somente podem ser opostas com suspeição do feito as exceções de suspeição ou de incompetência. Parágrafo 2º. Das decisões sobre exceção de suspeição e incompetência, salvo quanto a estas determinativas do feito, não caberá recurso, podendo, no entanto, as partes alegá-las novamente no recurso que couber à decisão. Tá, e aí a nossa segunda, né, que a gente já vou explicar isso aqui para vocês, ela na súmula 214, uma súmula bastante cobrada, né, do TST, bastante cobrada aí nas provas da OAB. Ó, a súmula 214. Decisão interlocutória e recorribilidade. Então, na Justiça do Trabalho, segundo o 893, que a gente já leu, as decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato. Então, eu preciso que vocês saibam que essa aqui é a regra. Ou seja, de decisões interlocutórias. O que é uma decisão interlocutória? Aquelas proferidas no curso do processo. Lembra? No curso do processo. Então, em via de regra, na Justiça do Trabalho, não cabe recurso imediato o quê? Das decisões interlocutórias. Só como tudo, porém, tem uma exceção, e a banca adora trazer exceção para vocês, nós temos o 214, que ele fala, salvo nessas seguintes hipóteses. Então, ó, de tribunal da decisão de Tribunal Regional do Trabalho, ou seja, de um TRT, quando ele contraria uma súmula ou uma OJ, né, do TST, nesse caso, cabe um recurso de imediato. Segunda opção, suscetível de impugnação mediante recurso para o mesmo tribunal, então TRT e para o próprio TRT. E a terceira, né, que a gente acabou de ler lá no 799, parágrafo 2º, quando é que também cabe, né, recurso de imediato das... vai cortar aqui, mas se você quiser abrir a súmula aí para ler junto comigo. Então, qual que é a exceção? Quando acolhe, então o juiz ele proferiu uma sentença e ele acolheu uma exceção, ele acolheu a exceção de incompetência territorial. Nesse caso, ó, então, na Justiça do Trabalho, as decisões interlocutórias não ensejam recurso, a não ser que quando, né, o juiz ele acolhe uma exceção de incompetência territorial com a remessa dos autos para onde? Lá para o TRT, distinto do que se vincula o juiz excepcionado. Então, o juiz ele proferiu uma decisão, uma sentença, e a remessa dos autos para onde? Para o TRT. Quando o quê? Quando ele acolheu uma exceção de incompetência. Nesse caso, nós temos o quê? Um recurso de imediato, né? Então, de acordo com o 799, parágrafo 2º e a súmula 214, a linha C, então, se existir essa hipótese de um juiz que acolhe a questão de incompetência territorial e manda lá para o TRT, nós temos uma exceção. Já caiu em prova uma questão como essa. Então, é só para você saber o seguinte. Volta para mim aqui. Só para você saber o seguinte. Que uma característica dos recursos é a sua irrecorribilidade imediata de decisões interlocutórias. Ou seja, primeiro precisa esperar até a sentença, a decisão do final do processo para entrar com o recurso. Só que nós temos exceções, que está lá no 214 do TST, tá? Então, essa é a exceção, que é quando pode um recurso de imediato, certo? Então, ó, decisão interlocutória que reconhece a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, segundo o 799, parágrafo 2º, e prevê o cabimento de qual recurso aqui? Do recurso ordinário, em face dessa decisão, já que a mesma é terminativa em relação à Justiça do Trabalho e determina a remessa desses autos para onde? Lá para o TRT. Então, cabe recurso ordinário,
tá? Decisão do TRT, né? Que ele fala aqui, ó, decisão do TRT contrária à súmula ou orientação jurisprudencial. Então, nessa hipótese prevista na linha A, caberá recurso de revista lá para o TST. Então, ó, né, no Tribunal Regional, ou seja, lá dentro do TRT, que contraria uma súmula ou uma OJ, dentro do TRT, qual recurso cabível? Recurso de revista para o TST. A gente vai ter a aula, né, de recursos em espécies e você vai montar esse quebra-cabeça. Mas o recurso de revista, ele é um recurso somente lá dentro do tribunal, lá do TRT. Então, se eu tenho, né, uma decisão do TRT que contraria uma súmula ou uma OJ do TST, esse recurso de revista, ele vai para onde? Para o TST, tá? Então, cabe recurso de revista para o TST. Decisão passível de recursos para o próprio tribunal, né? De acordo com a linha B. Afirma a possibilidade de interposição de recurso recurso interno, ou seja, para o próprio tribunal, né? Já que o princípio, já que aqui ele visa o que? Evitar que sejam interpostos recursos por uma hierarquia superior, né? Então aqui seria interposição de recurso interno, tá? E das decisões, essa que já foi caída em prova, da linha C, a mais comum aqui, de decisão que reconhece a incompetência e determina o quê? A remessa dos autos para a vara do trabalho vinculada a outro TRT. Então, nesse caso aqui, é o mais comum no dia a dia das provas, cabendo recurso quando o réu, por exemplo, o réu, o empregador, né, ele alega incompetência territorial e tem a sua alegação reconhecida. Então, ele fala, olha, o funcionário, ele ajuizou uma reclamação trabalhista, né, em um lugar que ele morava, por exemplo, sendo que não é a competência dele, é a competência prestação do local de trabalho. Tô dando um exemplo. Então, o réu alegou a incompetência territorial. Ele entrou com uma contestação para falar, olha, né, incompetência aqui. E aí, o juiz, ele acolhe essa alegação, teve essa alegação reconhecida. E ele vai fazer o quê? Vai determinar essa remessa dos autos para a vara do trabalho, vinculada a outro TRT. Qual o recurso cabível aqui também? Recurso ordinário, tá? Contra essa sentença. E aí, nós temos aqui, ó, que eu trouxe. Então, decisão, né? Eu falei de cada uma delas aqui. A inexigibilidade de fundamentação. Como assim? E aqui as peculiaridades dos recursos geral, tá? Então, a primeira particularidade a gente já viu, que é a irrecorribilidade, né, das decisões interlocutórias, e eu mostrei as exceções. A segunda característica, ou a segunda particularidade dos recursos trabalhistas é o que está lá no artigo 899 da CLT e na súmula 422 do TST. Vamos ler os dois, ó. Vamos ler o 899 primeiro. Essa é a segunda particularidade dos recursos. 899. Os recursos serão interpostos por uma simples petição e terão efeito meramente devolutivo. Grifem isso, tá? Que eu já vou explicar. Salvo, cadê a canetinha do salvo, exceção? As exceções previstas nesse título, permitida a execução provisória até a penhora, tá? Então, grifa aqui o que o 899 está falando. E também, agora a gente vai ler a súmula 422 do TST. Ó. Não se conhece de recurso para o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, pela ausência do requisito de admissibilidade inscrito lá no artigo 514, inciso 2 do CPC, quando as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que for a proposta. Tá, agora fala a minha língua. Então, vamos lá. Esses dois dispositivos que a gente acabou de ler aqui, prevê que os recursos trabalhistas eles serão interpostos o quê? Por uma simples petição. Sendo que a expressão sempre foi entendida como um sinônimo de ausência de fundamentação. Quando ele fala simples petição, muita gente entendia como ausência de fundamentação. Só que não se exige, né, aqui, de acordo com a CLT, não se exige essa formalidade. Só que o princípio, né, ele foi o quê? Relativizado pela súmula 422, que passou a exigir a fundamentação dos recursos interpostos perante o TST. Então, não havendo necessidade de fundamentação para o recurso ordinário, sem fundamentação, com competência do TRT, por exemplo.
Só que não podemos confundir recurso sem fundamentação com recurso com qualquer fundamentação, tá? Isso aqui não existe. A própria súmula 422, ela deixa claro que eventual motivação externada pela parte não pode ser dissociada dos fundamentos da sentença. Então, não é para fazer algo mais ou menos. Tem que ter uma fundamentação, tem que seguir alguns critérios para esse recurso ele ser provido, tá? Então, assim, ele fala que não precisa de toda uma firula, mas também não é para deixar sem fundamentação. A fundamentação, ela é importante. É por isso que eu tô aqui sempre falando para vocês. Fato, fundamento, faz o pedido. Tem que ter a fundamentação. Então, essa foi a segunda peculiaridade quando a gente fala dos recursos, tá? Ou seja, essa inexigibilidade de fundamentação. Ou seja, não precisa ser tão criteriosa como lá no Código Civil, por exemplo. Então, uma simples petição, o que não quer dizer que é sem fundamentação total. A terceira peculiaridade é o efeito meramente devolutivo. E o que significa o recurso ele ter um efeito meramente devolutivo? Lembra que a gente leu o 899 e eu pedi para você grifar, né, que os recursos eles terão efeito meramente o quê? Devolutivo. O que isso significa? Né? Aqui, de acordo com o 899, a regra prevê que os recursos trabalhistas eles possuem apenas o efeito devolutivo, o que significa dizer que não possuem um efeito suspensivo, como acontece lá no processo civil, por exemplo. Então, a interposição do recurso, o que quer dizer isso, né? Devolutivo, ele não suspende os efeitos da sentença. Então, por exemplo, se uma empresa ela é condenada ao pagamento de 100 mil reais e ela interpõe um recurso ordinário, lá do 895 da CLT, a sentença já poderá ser executada provisoriamente. Porque apesar de ter sido interposto um recurso, ele não suspendeu os efeitos da decisão. Então, a execução que pode ser iniciada é o que a gente chama de execução provisória, que você vai ver, que depende do requerimento do credor, não é automática. Então, o recurso ele não possui o efeito que é suspensivo automático, mas ele pode ser concedido caso haja um pedido do recorrente, mas que pode ser realizado no próprio recurso, de acordo com a súmula 414. Vamos lá para vocês entenderem. Súmula 414, inciso 1. Também bastante cobrado isso aqui, ó. Já caiu bastante. Ó, mandado de segurança, antecipação de tutela liminar concedido na sentença. O inciso 1. Antecipação de tutela concedida na sentença não comporta impugnação pela via de mandado de segurança por ser impugnável mediante recurso ordinário. A ação cautelar é o meio próprio para se obter o efeito suspensivo a recurso. Como assim, Sá? Se, por exemplo, o juiz ele tá julgando ali numa audiência, tá? E ele julgou a antecipação de tutela na sentença. Ele julgou a antecipação de tutela na sentença. Nesse caso, não é mandado de segurança. Quem que vai entrar aqui? O recurso ordinário, tá? O recurso ordinário. No inciso 2, no caso da tutela antecipada ser concedida antes da sentença, cabe a impetração de mandado de segurança, tá? Mas o que ele quis dizer aqui? Que é uma exceção. Ou seja, em regra, pessoal, quando ele fala que o efeito do recurso ele é meramente devolutivo, é porque ele não suspende. É igual eu dei o exemplo para vocês, não suspende aqui. A interposição do recurso, ela não suspende os efeitos da sentença. A execução, por exemplo, ela pode ser iniciada, né? E iniciada, ela vai ser a provisória, mas que não vai suspender, certo? Então, é um dos requisitos aqui, ou seja, uma das peculiaridades é que os recursos trabalhistas, eles têm efeito que meramente devolutivo, tá? Então, aqui a gente viu os requisitos, né? Agora, duas coisas são as peculiaridades, na verdade, né? Que a gente viu. Então, efeito suspensivo, não temos o efeito suspensivo aqui, é meramente devolutivo, a não ser a súmula 414. Nós vimos também a inexigibilidade de fundamentação, ou seja, os recursos eles são interpostos por uma simples petição. Nós vimos também, né, a irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Então, a regra é essa, né, que restringe a utilização dos recursos quando a decisão for interlocutória, a não ser, né, aquelas hipóteses que a gente viu, que reconhecem competência absoluta da Justiça do Trabalho, ou então decisão do TRT contrária a uma súmula ou uma OJ, ou então decisão passível de recursos para o próprio tribunal, ou quando ele reconhece o que é incompetência e determina os autos da vara do trabalho vinculado.
né? A gente viu todas essas peculiaridades. Agora, eu quero falar com vocês sobre o juízo de admissibilidade. Isso aqui é muito importante, porque agora vocês vão entender o recurso ordinário que vocês já estão fazendo. Vem comigo. Vamos lá, sabe? O que quer dizer juízo de admissibilidade? Quando a parte sucumbente, ela interpõe um recurso, duas análises são feitas pelo Poder Judiciário. São analisados os pressupostos, ou seja, sucumbente é a pessoa que vai entrar com uma ação. Então, vem aqui comigo de novo para você entender. Quando tem uma sentença, você é advogado do empregador, por exemplo, da empresa, tá? E você não aceitou a sentença, você não está de acordo. O que você vai fazer? Você vai interpor um recurso ordinário. Nesse caso, quando você interpõe um recurso ordinário, duas coisas acontecem, duas análises são feitas pelo Poder Judiciário. São analisados pressupostos. E quando eu falo pressupostos, são requisitos, tá? É como se os recursos eles tivessem requisitos para eles serem analisados. Sem esses requisitos, eles não são analisados. Então, encare os pressupostos de admissibilidade como requisitos para eles serem analisados, tá? Então, vamos lá. Então, duas coisas acontecem quando a gente interpõe um recurso ordinário. São analisados os pressupostos, ou seja, os requisitos para a utilização desse recurso, se está tudo certo com esse recurso, no denominado juízo de admissibilidade recursal. Ou então, 2. Caso presente todos os pressupostos ou os requisitos, passará ao Poder Judiciário analisar se o pedido de modificação da decisão deve ser aceito ou não, no denominado juízo de mérito, que a gente vai estudar depois. Mas o que realiza esse juízo de admissibilidade? Quem que analisa esse juízo de admissibilidade? Nós temos os dois aqui, ó. Análise acerca dos pressupostos, ou seja, dos requisitos, elas são realizadas pelo juízo ACO e o juízo ad quem. Exatamente esse nome feio. Então, o juízo ACO e o juízo ad quem, que respectivamente são, ó, o juízo ACO é o juízo que profere a decisão e recebe quem? O recurso. Então, é aquele juiz que ele tá lá assim, vou deferir o pedido de horas extras, vou deferir o pedido de adicional noturno, vou deferir. Então, é aquele que tá proferindo uma decisão. Lembra quando você vai fazer o recurso ordinário? Agora vai fazer sentido na sua mente. Lembra quando você está fazendo um recurso ordinário e a gente tem a folha de rosto e a folha de razões? A folha de rosto, ela é endereçada para quem? Para o juiz ACO, que é o juízo que proferiu a decisão. O douto juízo da vara de trabalho, tá. Entenderam? Então, é para o juiz que ele proferiu essa decisão. Ele que vai receber o recurso. Ele que vai receber o recurso. Ele recebe o recurso, ele profere e recebe o recurso. Agora, o juízo ad quem é o juízo hierarquicamente superior que vai julgar quem? O mérito, ou seja, a folha de razões. A folha de razões, que é que você faz lá no recurso ordinário. E a gente manda para onde? Para o TRT. Para o TRT, ao egrégio Tribunal Regional do Trabalho, entenderam? Então, quando a gente faz no recurso ordinário, agora esse é o motivo do recurso ordinário, ele ter duas folhas. Porque a folha de rosto vai voltar para o juiz que proferiu a decisão, que recebeu, ou seja, o juiz ACO, ele vai analisar, ver se tem todos os pressupostos de admissibilidade, todos os itens, todos os requisitos. Se tiver, ele vai fazer o quê? Vai mandar para o TRT, ao egrégio tribunal. E aí a folha de razões vai ser analisada por quem? Lá para o juiz de quem? É ele que vai julgar o mérito. Agora, fez sentido o recurso ordinário? Então, para exemplificar melhor ainda, digamos que a terceira vara do trabalho de Vitória, do Espírito Santo, ela tenha proferido uma sentença, devidamente o quê? Impugnada por recurso ordinário. Então, lá na vara do trabalho tal, a de Vitória proferiu uma decisão. Uma das partes foi lá e interpôs o quê? Recurso ordinário. O recurso ordinário ele será interposto perante a terceira vara do trabalho. Então, que é a folha de rosto, que fará o primeiro juízo de admissibilidade, na qualidade de juízo ACO. Aí ele vai analisar, ele vai ver. Se tiver presente todos os pressupostos, ou seja, se tiver lá, se o recurso ele foi tempestivo, ele foi interposto no prazo de 8 dias, se foi realizado o depósito, feito as custas processuais, se tiver todos os pressupostos, sendo positivo, o juiz ACO, que é o que você endereça a folha de rosto, o que ele faz?
Primeiro juízo. Os autos serão remetidos para o juízo ad quem, que vai realizar novamente a análise dos pressupostos. Só que não só isso. Ele viu que tem todos os pressupostos, aí ele vai julgar quem agora? O mérito. O mérito, decidindo pela manutenção ou modificação de quem? Da sentença, porque é isso que a gente pede no recurso ordinário. Lembra? Diante exposto, requer a reforma da sentença. Quem vai analisar a reforma da sentença é o juízo ad quem? Lá no TRT. É o juízo ad quem que vai analisar o mérito para ele, então, decidir se vai manter ou não a sentença. E aí nós temos uma súmula, que é a súmula 435, ó, súmula 435 do TST, súmula 435 do TST, aplica-se subsidiariamente ao processo do trabalho o artigo 557 do Código de Processo Civil. Não, nessa aqui não, gente. Eu abri errado. Deixa eu ver se é a 435. É a 435 do TST. Isso mesmo. É subsidiariamente. Porque aí o artigo, quer ver? Ó, vamos lá pro artigo para vocês verem. Então, aplica-se subsidiariamente. Nesse caso, a gente usa o 557 do Código de Processo Civil. Não, mas essa é daqui mesmo? Não, não é essa daqui. Vou confirmar qual que é a súmula, mas vamos recapitular. Entenderam? Então é só você pensar no recurso ordinário agora. O porquê que faz duas folhas, tá? Por que é folha de razões? Por que é folha de rosto? Então, porque a folha de rosto, quem vai olhar vai ser o juiz que proferiu uma sentença. Pensa na linha do tempo. Então, ó, tivemos lá reclamação trabalhista. O funcionário entrou com uma reclamação trabalhista contra a empresa, certo? A empresa se defendeu com uma contestação. Foi para a audiência. Na audiência, o juiz sentenciou: defiro isso, defiro aquilo, indefiro, julgo procedente, improcedente. Uma das partes quer recorrer à sentença. Ela entra com qual recurso para recorrer dessa sentença? Recurso ordinário. Desse recurso ordinário tem duas folhas. Por que duas folhas? Porque a gente vai mandar a folha de rosto para o juiz ACO, que foi quem proferiu a decisão. Ele vai analisar os pressupostos recursais, se tiver tudo ok. Ele vai mandar quem agora? O nosso recurso, a nossa folha de rosto, para ser analisada lá no TRT por quem? Pelo juízo ad quem. E aí é com ele agora. É com ele agora. Tá? Vamos lá. Agora, dito isso, o que são esses requisitos, então? Que os juízes, né, tanto o juízo ACO ou o juízo ad quem, vai analisar para ver se pode ou não analisar esse recurso. É o que a gente chama de pressupostos recursais. Pressupostos recursais nada mais são do que requisitos para o cabimento. Eu preciso desses requisitos, ou seja, desses pressupostos recursais, para eu poder interpor o meu recurso. Senão ele vai ser negado. Senão eu não pode continuar. É necessário que tenha os pressupostos recursais. Vou falar deles no nosso segundo bloco. Então, 10 minutinhos, bebe uma água e já aperta o play para a gente falar dos requisitos dos recursos.